mensagem pro limitado rapidão, mano. Coitado, ele tá em apuros. Tá gravando já. Ué, fazer o quê? Quem será que vai saber quem o limitado é nesse vídeo do YouTube, mano? Apenas pessoas da Fameca. Certo. Hoje nós vamos fazer um Puzzle Rush e vou explicar como é uma forma interessante de organizar o pensamento durante a sua execução dos puzzles no chess.com, no Lichess. É melhor no Chess porque no Lichess não tem limite, você pode fazer o quanto quiser. No Chess Tempo também, eu acho até melhor no Chess Tempo, porque muitas vezes acaba sendo também tática de posição e não só de ganho material. E a gente vai fazer o Survival para eu explicar com calma. Lembrando, Dob, o Survival é um modo em que não tem limite de tempo, você pode pensar o quanto você quiser. Só que a cada puzzle que a gente acerta vai ficando mais difícil e a gente tem 3 erros que a gente pode gastar. Ok. Nossa, carai. Eu vou começar agora. Rapaz. Começando o pensamento, o cálculo, você sempre tem que pensar primeiro nos lances mais. Eu esqueci a palavra. Nos lances Óbvios. mais forçados. E os lances mais forçados, em primeiro lugar, é da cheque, porque o rei é a peça que a gente tem que atacar. Depois vem capturas e depois os lances menos forçados. Nessa posição, tem algum cheque que eu possa dar que é bom? Pera aí, eu acho que o senhor não tá streamando nada no Discord, pelo menos, bro. Ah, verdade, eu tenho que streamar pra você. Além de gravar o vídeo, eu tenho que streamar. Vai derreter meu computador. Mano, não, a gente fez o seu computador muito bem, não vai derreter. É porque eu tô pelo notebook. Putz, vai derreter, mano. Você me perdoa, cara. Pronto, nossa, Vamos agora vai ver. aparecer um monte de Preta, telinhas infinitas. pretas jogam, né? Preta joga nesse caso, a gente tem que achar um lance. Vamos começar com os mais forçados, que são os cheques. Tá. Tem, Então, tem algum cheque que é bom aqui? talvez. Deixa eu ver. Um cheque que talvez que legal seria um bispo B4. Se você jogar bispo B4, ele vai jogar C3. Aí vai dar um garfo na gente. Verdade. Não é muito Então, interessante. outro que ficaria legal. Cheque. Hum, Cara, não tô vendo nenhum interessante aí. Hum, É, então, é igual daquela folhinha que eu passei pra você. Nesse caso é um caso de mate em um. Tem um padrãozinho de mate que dá pra você Ah, aplicar sim, aqui. sim. Eu vi agora. Toma em F2. Exatamente. É chamado quando você tem na mesma diagonal a dama e o bispo com uma bateria. Então fica muito forte. E não tem pra onde o rei fugir. Porque o único casa de fuga seria onde está a dama, mas como a dama tá lá, não vai ter como ele fugir. Então esse aqui é mate. Aqui é outro tema de mate. Isso aqui é um mate em dois. Você consegue enxergar um mate. Deixa Lembrando eu que ver. primeiro a gente vai ver os lances forçados. Mas é que eu já tô dando essa dica de que é mate em dois. Deixa eu ver. Então, talvez uma torre D1 para poder. Torre deu um cheque. Ele vai ter que defender com torre E1. Depois Você toma. toma e é mate. Bom, Certinho. Vamos começar de novo pelos lances forçados. Tem algum cheque aqui que é bom? deixa eu ver na. Vai ser. E torre também, né? Torre F8. Torre F8 já vai ser mate aqui, porque não tem como ele fugir. O nosso peão tira as casas de fuga do rei. A única casa de fuga do rei, na verdade. Caraca, esse modo é legal, hein, no Chess? Eu nunca tinha jogado esse. Esse modo aqui ajuda muito a evoluir no começo, porque você vai entendendo os padrões. Aqui, vamos ver, tem algum cheque interessante para dar no rei? Tem. Vai ser. Toma o peão que acabou de se mover. Exato, e vai ser Com a mate. bispo. Exato. De novo, tem algum cheque interessante que dá pra gente fazer aqui? Tem com dama F7. Dama F7 é mate, exatamente. E aqui? Que jogo bom. Vamos ver.
vai ser. Ah, vai ser tomando bispo com a dama. Exato, já vai ser mate também, porque o cavalo apoia esse mate. E nessa posição, tem algum cheque interessante? Claro, ele tomou a nossa torre, a gente pode retomar de rei. Mas será que tem um lance melhor do que retomar esse cavalo? Cara, eu acho que se a gente colocar a dama em F7, né? Exatamente, é mate. Se a gente tomar o cavalo dele, ele vai retomar o nosso cavalo. Só que tem um lance bem melhor que é mate em 1. E nessa ocasião aqui, tem algum cheque que é muito bom? Vou ver. No- Nossa, porque eu não tô vendo. Deixa eu ver. Não me parece que tem um cheque muito bom aqui. Não, eu também não tô Porque o vendo. único que teria é esse daqui. Só que está defendido pela torre. Se está defendido pela torre, lembrando, se a torre não tivesse aqui, a gente ia jogar torre E8 cheque, ele ia ter que voltar o cavalo e a gente ia tomar o cavalo dando mate, porque o bispo apoia o mate. Então, se a torre não estiver na oitava fileira, a gente consegue dar mate nele. Então, de que forma a gente pode tentar tirar a torre da oitava fileira? Tem algum teminha? Ó, porque você tem o seu cavalo aqui que não tá fazendo muita coisa. Ele tá bem Se eu preso aqui tomar pros peões das pretas. O bispo aqui ele tá muito bom. Não precisa mexer ele. E a torre tá ameaçando mate. Qual peça que sobrou pra gente? Vou tomar o bispo tomar em C6. Se eu tomo em C6, certo? Se eu tomar aqui em C6, se ele jogar esse, a gente vai dar o nosso mate. Mas tem a possibilidade dele, depois que a gente tomar, ele jogar torre D8. E se ele jogar torre D8, o que a gente faz? Você pode tomar o cavalo. Toma o cavalo. E ele não pode retomar de torre, senão ele vai tomar mate. Certo? Isso. Então, sempre calcula a posição até o final para ver se tem um ganho. A gente toma o cavalo e ali ia ser mate. Tá. E nessa ocasião agora, como é que a gente... Mano, eu vou admitir, da primeira vez que você falou calcular, eu pensei que você tava fazendo que nem alguma coisa de cartas, você tava, tipo, transformando peças em números e literalmente fazendo contas de mais, menos, pra ver o que você ganha. calcular todas as possibilidades de xadrez? Você viu que Então, no anterior não tinha nada a ver com cheque no rei, não. mas tinha a ver com capturar uma peça. E também desviar outra peça. No caso, o tema de desvio da torre. A torre não podia sair da oitava, senão ele tomava mate. Então, é um tema bem interessante. E nessa daqui, tem algum tema interessante? Porque a gente tá com uma peça a menos. Então, a gente tem que ter alguma coisa agressiva aqui pra gente fazer. Cara, uma coisa agressiva. Fica protegido, não. Nossa, eu penso. Não, não sei dizer, cara. Nossa. Tem um mate muito famoso que se chama mate de gaveta. Que é um mate que você dá no rei, quando ele tá lá no fundo e ele mesmo tá sufocado pelos peões. Então imagina se tivesse um peão aqui e não tivesse essa torre, a gente ia levantar a nossa dama e ia dar mate, porque ele tá sufocado pelos peões. Nesse caso, É, tem como a gente fazer dar é, certo o mate de gaveta? mano, em dama F2. Se eu fizer dama F2, dando cheque, será que é interessante esse cheque? Ele vai jogar rei H1. Cara, depois você joga. Daí você joga dama F1. Dama F1 cheque, ele vai retomar de torre. Toma de torre. Toma de torre e isso daqui é mate. É mate em 3. Um, Beleza. 2, 3. 3. Ah, Exatamente. beleza. Esse mate aqui. Oh, perdão, ó. Esse puzzle aqui também é interessante. Tem algum lance, um cheque que é bom aqui nessa posição? Cara, talvez dama G2, né? Perfeitamente. Dama G2 aqui é mate, porque ele tirou a única casa de fuga do rei, jogando a dama ali. Caraca, é verdade. E aqui, tem algum cheque interessante que a gente pode dar?
Isso é mate, porque tá apoiado pela torre e não tem pra onde ir o rei. Caraca, esse jogo acabou rápido, aquele lá, mano. Pô, deixa eu ver. Esse também é interessante. Tem algum cheque interessante que a gente pode dar aqui? Cara, se a gente tirar o cavalo, já é cheque. Então, Não, é cavalo de é, cavalo brancas. é, cavalo é F2? É de De brancos, brancas, perdão. isso. Não tinha visto, não tinha visto. Vai ser. E um peão D5. Perfeitamente, peão D5. Porque a torre corta aqui atrás. Esse peão corta essa casa de fuga. E a torre corta essa casa de fuga, vai ser mate. Mate em 1. Forte, caramba. E aqui, tem algum cheque interessante? Tem. Acho que dama toma F2. Dama toma F2. O rei vai ter que ir pra H1. Daí você vai pra dama F1. Dama F1. Torre toma. Torre toma. Perfeitamente. É o mate em 3 que a gente viu agora há pouco. Sim. Legal. Nossa, tô com uma catarreira que eu acho que eu peguei. Pegou do Moisés. Nossa senhora, Mr. Moisés. Ah, O homem boss. certo. De novo, vamos ver. Tem alguma coisa interessante de cheque aqui que a gente possa dar no adversário? Eu acho que não. Não tô vendo nada de cheque interessante. Certo, não tem nenhum cheque que pode dar. Tem uma captura de peça que vai ser interessante? Captura de peça que vai ser interessante. Cara, alguma coisa que vai ser interessante, mano, na captura de peça. Você fala, tipo, jogar alguma coisa pra ameaçar uma peça? Não, E aí tem alguma fica em captura de posição. peça que é interessante aqui nessa posição? Cara, pior que eu não sei do que a Pretas poderia acabar capturando agora. Ou vamos ver. O cavalo tava ali, tirou o cavalo. Você fala, tipo, capturar espião? Capturar o cavalo, porque o cavalo tá caindo. Tá no ar. Nossa, eu nem vi. Eu nem vi isso. Caramba. Aí tomou aqui. Se a gente retomar a torre dele, vai cair o nosso cavalo. Na verdade. Mas a gente vai ficar com compensação, porque a gente vai ter uma torre por um cavalo. Então nessa ocasião é uma troca justa, porque a gente fala que temos a qualidade. Ter a qualidade é quando a gente troca uma torre, perdão, um bispo ou um cavalo por uma torre. No caso aqui ele decidiu ainda dar cheque. Dar cheque. Eu tenho duas formas de defender esse cheque. Ou defendo aqui com a torre, só que aí não faria muito sentido, porque ele toma de bispo, eu tomo de rei, ele toma nos cavalos, e aqui a gente tá meio ruim, né? Porque aí a gente vai ficar com uma dama e uma torre, por uma dama e uma torre, sendo que a dama dele agora tá bem ativa. Tá. Então a gente Então, pode vamos dar. simplesmente tirar o rei para H8, ele só vai tomar aqui, e a gente vai ficar com duas torres por torre e bispo. Tá. Muito interessante isso aqui. Isso aqui não é um exercício tão trivial, não. Tem algum cheque interessante? Eu acho que não. Não. Não tem nenhum cheque interessante. Porque se eu tomar o bispo, ele vai só retomar e aqui eu tô completamente perdido. Tem alguma captura de peça que é interessante? Nenhuma que eu esteja vendo. Nenhuma. A gente já viu então os lances forçados, que é dar cheque e captura. Nenhum dos dois serviu. Então agora a gente vai tentar olhar para a posição e entender o que está acontecendo. Ele tem um bispo e um cavalo, a gente só tem um bispo. Ele tem duas torres e a gente tem uma dama. Ou seja,
Duas torres é levemente melhor que uma dama, dependendo da ocasião. Só que ele tem uma peça a mais. Então a gente vai ter que ter um lance forçado aqui. Tem um tema tático chamado Beijo Fatal. Eu não sei se deve ter um nome mais bonitinho, tipo um epônimo, mas aqui no Brasil é conhecido como Beijo Fatal. Que é um tema de mate que o bispo corta o rei e a dama entra bem aqui no meio, dando mate, com o rei na parede. Tem como eu ameaçar a dama chegando aqui? Se você colocar a dama em F2, eu acho. Em Perdão, em F3. F3. Exato. Aí eu ameaço, não tem mais nada que ele pode fazer. Não tinha jeito de defender mais aquele ataque. Caraca, nossa. E aqui, tem algum cheque interessante? Hum, hum. Tem um cheque que dá pra fazer de cavalo, eu acho. Um cavalo Ah, E4, perdão, mas não é sei se. de brancas De aqui. branco, White perdão. move. É, vai ser. Pior que eu acho que não tem nenhum interessante aí. Nenhum Tomar a torre, interessante. acho que não vai. Certo, eu vou tentar ajudar um pouco. Parece com o mate da gaveta, porque isso daqui tira a saída do rei e o meu peão tira essa saída do rei. Então ele tá bem no fundo da gaveta. Se de alguma forma eu Ah, conseguir tirar essa torre e colocar alguma peça, seja dama ou torre aqui no fundo, eu vou dar mate nele. Tem como eu fazer isso então? essa torre vai ser. Se eu colocasse, por exemplo, a minha dama em C5, Se eu colocar ela em C5, ela vai trocar dama. isso vai trocar. É, provavelmente. Tem que ser um lance forçado. Geralmente puzzles são lances forçados. Tem uns puzzles mais difíceis que aí não é nesse caso, mas por enquanto aqui no começo, nessa faixa de rating que é de 800, 900, geralmente são lances forçados. Olha que interessante. Se a gente tomar a torre dele, dando cheque, a única forma de defender é retomando a dama. Depois a gente dá cheque de torre. Não tem pra onde o rei fugir, ele tem que tampar com a dama. E a gente toma a dama dele dando mate. Caraca. Então toma a torre. Cara, eu suspeitei que essa torre ia fazer alguma coisa quando eu vi ela, tipo, acompanhada da dama, na mesma coluna, mas, E é, tipo, e é bom você não tinha perceber visto isso. não. Porque você consegue ver certinho os temas táticos. E aqui de Essa daí novo. também tem uma. Oi? Essa aí também tem uma. Tem. Tem bastante tema tático. Ó. Tem uma dama com uma torre aqui. Se não tivesse o bispo, a gente dava mate em um aqui, mas como tem o bispo defendendo, não dá pra tomar. Tem algum outro cheque interessante que dá pra fazer aqui? Interessante. Acho que não. Não, acho que não. Um cheque interessante. Certo, então tem uma captura de peça que seria interessante aqui. Esse bispo tá chato, mas eu não sei se vale a pena. É, não tem como tomar esse bispo, né? Nem se tomar de dama aqui, ele pode retomar de dama e a posição dele tá totalmente consolidada. De novo, é um mate da gaveta, só que a gaveta não tá mais na horizontal, ela tá na vertical. Olha esse bispo aqui tirando as casas de fuga do rei e esse peão atrapalhando a casa de fuga do rei. Se a gente conseguir colocar alguma peça aqui nessa vertical, nessa coluna, a gente vai dar mate nele. Então pode ser a própria dama. A Pode ser a dama dama H6. tem, H6 não, perdão, tem que H5. ser H5 porque em H6 o peão toma. Tá Exatamente. certo. De novo, vamos ver. Tá, tem algum cheque interessante aqui? Não. É um cheque interessante, né? Se a gente vier aqui tomar o bispo, ele vai só retomar de peão e não dá em nada. Tem alguma captura de peça que seria interessante? Acho que... Eu acho que não vale a pena trocar esse cavalo.
esse bispo por esse cavalo. Se a gente tomar o cavalo dele, ele vai retomar de bispo. Ele vai retomar de bispo, não acho que vale a pena. Tô tentando pensar, será que é E quem isso? toma esse peão em D4 de cavalo? Tipo, se ele tentar retomar de bispo, a dama tá na cara do rei. Beleza. Não tem como ele retomar de bispo porque, exatamente como você falou, esse bispo tá cravado. Mas ele consegue tomar de cavalo. Na verdade. Tomar de Então, cavalo. se a gente eliminar o cavalo antes, o peão Ah, cai. tá. Uma boa. Então, se a gente toma primeiro o cavalo e depois toma o peão, ele tinha que voltar o bispo lá pra trás, porque senão ele tomava um duplo também. Eu devia ter mostrado antes de fazer os lances, né? Ah, tá tranquilo. Acho que vai ter mais parecido. Vai. E aqui, tem algum cheque É interessante? aleatório. Oi? É aleatório os exercícios que ele dá aí. Sim, não tem um tema Cara, específico, eles vai variando nos temas. Aí pode vir uma sequência de exercício muito difícil, pode vir uma sequência fácil. ah, Tem um cheque interessante aqui? não. Não, realmente não tem nenhum cheque interessante. Tem alguma captura de peça interessante? Tem esse bispo. Com esse peão. Certo, então como tá, a gente pode tomar com o nosso peão, vamos tentar calcular um pouco para ver se pode realmente tomar. A gente toma o bispo dele, o que ele vai querer fazer? Uma nossa Tomar a torre. nossa torre dando cheque. A gente retoma, ele vai retomar de Toma. dama dando cheque, E a o cheque. rei não foge. O único jeito de defender esse cheque é colocando o bispo na frente, aí ele toma o nosso bispo com a dama e vai dar cheque mate, porque o rei não tem como fugir. Então a Tá gente não certo. pode tomar o bispo agora. Como a gente não pode tomar o bispo agora, a gente pode ameaçar uma peça dele? Porque assim, a nossa torre não pode estar aqui enquanto a gente tomar o bispo. Tem como eu ganhar algum tempo enquanto eu tiro essa torre daqui? Ganhar um tempo enquanto você tira. E ganhar um tempo pressupõe que você tira a torre para um lugar em que você ataca uma peça que está no ar ou você ataca uma peça de maior valor. Não tem nenhuma peça no ar aqui, então a gente tem que atacar uma peça de maior valor. Tem como a gente fazer isso? Cara, daria pra gente colocar, por exemplo, a dama em F4? Nossa dama em F4? Se a gente colocar a nossa dama em F4, ele Mas pode. daí acho que não. Não Acho ia. que vai Depois desontar. toma, toma. Mas não E resolve o problema, ele acho. só tira o Tá bispo bom. e não ia mudar muita coisa. Ou tira pra cá, ameaçando o nosso outro peão. É. Deixa eu ver aqui mais. Ameaçar. Tenta tirar essa Sempre. torre Ah, aqui e se pra a algum gente lugar que colocar pra ameaça uma peça. F1? F1. Então vamos tentar calcular. Torre para F1. Ele não pode tomar porque está defendido por essa torre e defendido por esse bispo. Ele vai tirar para algum lugar. Não pode ser para cá, porque nossa dama está defendendo. Vamos supor que ele vai tirar para cá. Aí sim a gente pode tomar o bispo, porque não vai ter nenhuma torre nossa caindo aqui atrás. Entendi. Então, torre F1. E agora sim a gente toma o bispo. Aqui. Algum cheque interessante? Não. Certo. Nossa, esse exercício aqui não é dos mais fáceis, não, viu? Vamos lá. Carai. Não tem nenhum cheque interessante. Tem alguma captura de peça interessante? Não. Também não. Não tem nenhuma captura de peça interessante. Então a gente vai procurar por golpes táticos. Golpes táticos você tem raio-x, você tem garfo, você tem muitos golpes táticos. Eu lembro que quando eu entrei no time de xadrez 2022, o primeiro treino foi lá na casa do Jumento, numa quarta-feira. Aí eu joguei contra a Bolshoi, primeira vez que eu conheci ela. E eu lembro uma partida em que eu apliquei na Bolshoi o golpe tático que tem nesse exercício aqui, que é o garfo. Cara, Você consegue ver eu algum pensei garfo? F5, né? Exatamente. Mas ó, tem que tomar cuidado, porque o cavalo é o que defende a casa de F5.
Então, se a gente jogar F5, ele pode tomar de bispo. Se a gente retomar de cavalo, ele retoma de dama. E aqui a gente perdeu um peão. Se a gente jogar F5 e ele tomar de dama, perfeito. A gente toma de cavalo e a gente ganha uma dama. Mas Beleza. a pior situação é se a gente joga F5 e ele toma de bispo. O que a gente tem pra fazer aqui? Vai ser. Joga dama em D5 pra dar cheque. Perfeitamente. Porque você joga dama em D5, você dá cheque no rei e ataca o bispo, que tá aqui sendo atacado pelo cavalo e pela dama. Então, ó, primeiro esse. E ó, ele nem fez isso, pra você ver. A gente devia ter calculado todas as possibilidades, né? A gente acabou nem calculando que ele podia dar um cheque, que é um intermediário. Toma bastante cuidado com intermediários mesmo. Ó, eu nem tinha visto esse daqui. Mas tem como a gente se livrar disso daqui facilmente. Depois eu volto nesse exercício, é o 19, que eu mostro o que eu falei aqui no vídeo. Ah, O bispo dele tá e. atacado. Tem outro Tá. golpe tático. Você deixar duas peças dele atacada. Então você atacaria a dama A dama com G6? com G6. Porque aí um dos dois vai ter que cair. Obviamente ele vai tirar a dama porque tem mais valor. E a gente só retoma o bispo dele. Legal. Não, putz, final. Tá. Esse finalzinho aqui é muito interessante. Eu não Ah, pensei que ia aparecer um final, então nem sei como é que o que eu ia falar no vídeo se eu tivesse que abordar um final. Mas aqui vai ter que ser na base do golpe tático também. Final de torre e peão contra torre e peão. mano, e você. Pô, a primeira coisa que apareceu na cabeça é. Acho que pode estar errado, mas se eu botar essa torre preta em A5, mano? Ok. Vamos primeiro calcular por que não dá certo tomar aqui o peão. Porque é um lance forçado. Uma tomada é um lance forçado. Ele vai tomar o nosso peão. E isso aqui vai ser empate teórico. Duas torres no tabuleiro, não tem o que fazer. Vai ser empate eventualmente. Interessante que você disse, porque se eu colocar a torre em A5, não tem como ele tomar meu peão. Não tem como ele se mover por essa coluna. Porque o rei está lá atrás, está cravado. Então, as opções que ele teria, depois que eu jogo torre em A5, é ou ele retomar a minha torre, mas aí eu vou tomar de peão. Ou ele volta a torre aqui pro rei, mas aí eu posso dar cheque, ele toma e vou ganhando uma posição aqui do rei. Consegui calcular? Isso aqui é um pouco difícil, né? Porque andar um pouco com o rei é um pouco difícil. Então, ó, você É, tem aqui, se ele voltar a torre, a gente toma a torre dando cheque, ele toma de rei. Eu quero pegar o peão dele, então eu jogo rei D6. Ele vai tentar salvar o peão dele. Então joga rei E4, rei C5, rei D3. Não tem como eu pegar mais o peão porque o rei dele está defendendo. Eu não posso avançar o meu peão, senão ele vai retomar, eu vou retomar em empate. Eu vou mais uma casa, rei B4. E aí, não tem mais o que ele fazer, porque se ele avançar o peão dele, eu vou tomar o peão dele e eu vou ficar com um peão a mais, esse final é ganho. Então ele vai ter que sair para alguma casa. E qualquer casa que ele sair, eu tomo o peão dele. Então é como se ele tivesse ficado em Zug. Zugzwang. É uma palavra em alemão que significa. Ou. Não posso falar porque esse vídeo é público, né? Então não posso zoar ninguém, mas. Se acha, o pessoal do time xadrez deu piada. Colocar a torre em A5. Agora, no caso, se ele tomar de torre, eu vou retomar de peão. Aí qual peão vai chegar primeiro? Porque, ó, se ele jogar aqui, eu avanço. Ele joga, eu avanço. Ele joga, eu avanço. Ele chega aqui que eu faço dama, eu chego aqui e faço dama. Mas eu não preciso deixar o peão dele sair correndo. Eu posso parar com o rei antes. Então, ó, eu vou fazer esse lance só pra ver o que ele vai fazer. Que é o lance certo, no caso. Porque se ele retomar, eu vou tomar e eu vou disparar o peão. Não tem como o rei dele chegar no meu peão, mas tinha como meu rei chegar no peão dele. Então eu ia acabar promovendo. Só que agora é outra ocasião, né? Ele não fez o que a gente tinha falado. Ele jogou rei F4, saindo da cravada e agora sim ameaçando tomar nosso peão. Se eu jogar isso daqui, rei D6, aproximando mais o rei, ele vai conseguir chegar muito perto do peão dele, porque a torre dele vai cortar toda a minha passagem.
Então, o que que acontece se, por exemplo, eu tomar a torre dele? Ele, obviamente, vai ter que tomar de peão. Eu vou jogar rei D6. Ele vai tentar parar isso, jogando rei aqui. Eu chego aqui, toco no peão dele. Ele joga esse, eu tomo o peão. Ele joga esse, eu jogo rei aqui. E aqui é um final de peões teórico, né? Jogo um rei aqui, aqui, aí depois ele tem que sair. Eu posso avançar o peão, etc. É assim, né? Na verdade, não posso avançar o peão, eu tenho que pegar a oposição antes. Então, primeiro eu tomo a torre dele e vou com o rei correndo. Ah, legal. Eu vou tomar aqui o peão dele e era um final ganho pra mim. Difícil, Ah, final, porque como o tabuleiro tá aberto, uma infinidade de coisas pra calcular. Vamos ver aqui nessa ocasião. Tem algum cheque interessante? cara, eu acho que não. Acho que não acho que seria legal botar H2 pra dar cheque, porque ele só vai tomar. Mas se ele tomar de rei, tem alguma coisa legal pra gente? Tem como você fazer a. Como é que chama quando você faz a peça virar uma outra? Promover. É que se eu promover a Promover, dama, ele vai tomar de bispo. na verdade. Então Ó, vai ter que meu ser rei tá alguma colado coisa. no bispo dele, o rei tá protegendo. Ah, você pode tomar o bispo dele. Exato. Isso daqui é desviar, Verdade, desviar uma peça. E na próxima eu já verdade, verdade. promovo. Não pensei em mover o rei. Pô. Tá, vamos ver esse exercício aqui. Cara, qual que é o recorde disso aí? O meu recorde é 47, eu acho. Uh, Só que vai Meu Deus. ficando, assim, bem mais difícil conforme passa os tempos. Deixa eu calcular um pouco isso Branco. daqui. Tá, já achei. Tem algum cheque interessante aqui? Cara, pior que nesse aqui parece que tem, né? Tipo, o cavalo tá protegendo? Tá, mano. Não, mas isso que é foda. Não, eu acho que tem com o. Ele tá protegendo aí, mas Uhum, o. E se for com o bispo? exatamente. Lembrando que ele tá atacando nossa dama, então tem que tomar cuidado porque todos os lances têm que ser forçados, senão ele vai tomar nossa dama. Sim. Bispo cheque. Se ele tomar de cavalo, o que que você tem? Você tem como tomar de dama. Dama, ele vai jogar rei F8 e você, dama toma F7, dá mate. Tá. Perfeito? Então, se ele tomar de cavalo, dá mate. Ele não pode fazer isso. Então, se jogar bispo aqui, a única casa que ele tem pra fugir com o rei é essa. Qual o lance que você tem agora? Tenho. Cavalo toma F7. Cavalo toma F7 mate. Exatamente. E ele acabou tomando de cavalo. Então a gente viu além dos domínios do exercício. Beleza. A gente foi um super-homem agora. O famoso Sigma, né, mano? Nossa, que exercício da hora também. Tá. Nossa, esse daqui vai dar um trabalho. Tá. Dob, tem algum cheque interessante pra você fazer aqui? Cara, não. Não. Certo. Mas eu vou calcular um cheque. Mano, Que é pior que eu tô achando. Vai ser alguma coisa tipo, eu vou botar essa dama em E2 ameaçando torre, alguma coisa assim. Se eu jogar. Ó, dama D3 cheque. Ele, bobo que não é, vai tomar de torre. Se a gente retomar de peão, a gente corta essa casa e ameaça dar mate de gaveta. A única coisa que ele tem pra ele é defender. Certo? Então, se eu der cheque de dama, ele tomar de torre, o que acontece se eu fizer esse primeiro? Ele vai só voltar a torre. Eu vou tomar dano cheque. Ele joga rei aqui. E aqui não vai ter nada, né? Que bizarrice. Calma que eu tô calculando, velho. Tem que calcular. Ah, tá. Mano, Então. pô, é foda fazer uma dessa, mano, porque você perde a dama e o cara ainda tem a dele, tá ligado? Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado que ele pode também amassar coisas aqui.
cheques, então, aparentemente não tem nada de interessante. Já calculei os cheques que tinha? Não tem. Tem alguma captura de peça interessante? Cara, não. Nenhuma que eu tô vendo. Não, acho que não. Captura de pedra. Tem um peão caindo aí na. Não tem não. Peão em G6 tá todo solitário ali também, né? É, existe captura de espião. Mas será que não tem coisa melhor? Coisa melhor. Cara, e tipo a dama E2 que eu tinha falado antes, tá ligado? A dama E2 ameaçando a torre. Jogar dama E2, ele pode só jogar rei pra cá. Tá. Então a gente teria esse, né? Ameaçando mate. Ele tem um cheque antes, não tem nenhum cheque de intermediário. Então tá, é um lance candidato esse. Gostei desse lance que você disse. Mas jogar dama E2, o que ele pode fazer também aqui? Ele pode só voltar a torre pra trás. Tá. Aí a gente vai ter cheque. Ele não vai Então daí colocar a torre aqui pra defender, porque senão a gente dá mate. Então, se a gente jogar dama E2, jogar torre C1, a gente jogar dama D3, ele cheque, e ele vai ter que ir pra A1. E a gente pode avançar o peão aqui. Ah não, a gente pode jogar torre F1, porque se ele tomar de torre eu dou checkmate. Parece a mim que é o lance mais plausível, então dama E2, porque ele é um lance significativamente forçado. Jogar dama aqui, eu tô ameaçando tomar a torre com cheque. Ele não vai ter tempo de jogar, por exemplo, dama em C6 ou dama em B7 para atacar minha torre e ameaçar mate, porque ó, ele tá ameaçando mate se ele conseguir chegar na última fileira. Sorte que essa torre tá defendendo. Então eu acredito que esse daqui é o melhor lance. Não era. não era. Que era. Mas ele não, nossa, ele não mostra nem qual que poderia ser. Tipo, ele nem corrige o exercício pra nós. Caraca, a gente vai ficar no mistério, mano. Que tristeza. Não. Ah, depois tem que ver, velho. Tem uns exercícios que é meio bangurango mesmo. É, tá, esse exercício aqui tem a ver com duplo de cavalo. Tá vendo? Tipo, um exercício. É porque assim, é muito interessante quando você tá jogando uma partida e você levanta pra dar uma esparecida, porque você vai dar uma esparecida e quando você volta, você tem uma ideia nova. Acontece a mesma coisa no puzzle. Às vezes tô resolvendo um nível que é 40, nível 40, e não tô conseguindo de jeito nenhum enxergar. Aí eu vou buscar um copo de água, quando eu volto, eu bato o olho e já vejo o resultado, como é que faz, como resolve o problema. Esse daí que a gente acabou de errar pode ter sido a mesma coisa. Eu tava vendo uma coisa, se eu fosse vou beber água e voltasse, eu bati o olho e conseguia enxergar. Ou talvez não também. Mas esse daqui, por exemplo, esse daqui, por eu ter feito vários exercícios relacionados a isso, que é duplo de cavalo, eu já bati o olho e já consegui enxergar um tema aqui. Tem algum cheque que é interessante? Cara, tem. Não, não. Tem cheque de dama aqui, mas o rei sai e não acontece nada. E o cavalo não Porque o de pode tomar nada cavalo. aqui. Não. Então, o Mas de dama. É que o de dama eu pensei, a dama ela vai atacar sozinha, então provavelmente não tem. Provavelmente não vai dar certo. Agora, certo. eu pensei, tipo, se fosse nessa aí que você não tem nenhum cheque legal, talvez tentar ameaçar essa dama que tá bem presa com um cavalo F5. Se a gente jogar cavalo F5, ele vai dar mate na gente. Tem mate 1 Putz, pra ele. verdade. Verdade, cara. Certo. Então ele tá ameaçando mate 1. Tem que ver também o que o adversário tá ameaçando. Eu gostei dessa sua concepção de falar que a dama sozinha não vai conseguir dar checkmate. Exatamente. Ó, mas eu vou tentar ajudar você a conseguir enxergar uma coisa. O cavalo tá atacando esse ponto. E se ele tomar esse ponto, além dele dar cheque no rei, ele ataca o cavalo. Obviamente que não dá pra fazer isso agora, porque, bem, o cavalo vai retomar e eu não posso retomar de bispo, senão ele dá mate, porque a torre vai ajudar a dama. Tá. Mas e se eu tomar o cavalo dele com a minha dama?
perde a dama. Ele toma minha dama. Mas aí eu tenho cheque e tomo a dama de volta. Ah, caraca. Nossa, nem pensei nessa. Nossa, daí você mandou bem. Tá vendo? Tem uns exercícios que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis. Tá, esse daqui, como tem muitas possibilidades, já é um exercício meio. Provavelmente vai ser um pouco chatinho. Tem algum cheque interessante aqui? Ah, tem até, tipo, uma. Se jogar dama E7. Dama E7. Então vamos tentar calcular. Dama E7 cheque. Ele escapa com o rei pra. Vamos ver. E se jogar rei aqui? Se ele jogar rei aí. Ah, não, acho que peão. Tem outro cheque Isso pode. interessante? A gente pode dar cheque aqui. Mas A ele gente. volta. Daí ficar fazendo isso vai dar empate no final, né? Se a gente joga. É, vai dar empate se a gente fizer esse lance 3 vezes. Mas aí tem um lance interessante pra fazer aqui. Cara, tô pensando, esse bispo, mano, mas eu não sei, cara. A gente pode dar cheque de novo. Vai. Nossa, pior que essa aí tá difícil, Jack. É, Não lembrando sei. que não necessariamente a gente precisa fazer um lance forçado aqui. A gente pode fazer um lance que tenha outra coisa em mente. Cara, Pam, se pam, é isso. pam, pam. Tipo, eu tô pensando em algum jeito de ganhar essa dama, tá ligado? Tipo, não dá pra mover esse bispo agora. Tipo, É, eu tô pensando em algum jeito que eu tô ameaçando tanto a dama quanto o rei, que nem você fez no último exercício, mano. e último caso aqui a gente vai ter um perpetinho do amor de alguma forma, né? Alguma coisa vai ter que sair daqui. Faria esse peão, mano. É em C4. Você Mover quer, ele tem alguma você vantagem, quer será? avançar? Ele não vai fazer muita coisa. Ele vai tirar os nossos perpetinhos aqui, porque ele vai ficar bem na frente. Uhum. Ah, tá certo. Não vai bloquear muita casa pra ele. Então acho que vai ter que ser um lance forçado, provavelmente cheque mesmo. Tá. Jack aí. Depois ele vai acabar movendo pra 6, provavelmente. Porque o bispo tá protegendo a outra casa de B6. Daí ele volta pra aí. Joga aí. Ele volta de novo. Daí se eu jogar B5. Não, B5 ele toma com o peão. Ele Ah, perdão, a gente não pode jogar aqui dando cheque porque ele retoma de dama. Uhum. Perdão, então aí. Verdade. Que, que, que. Se ele volta aqui. Poxa vida, nossa, será que deve. Será que tá óbvio? Eu não tô enxergando mesmo? Cara, pior que eu tô pensando aqui. Eu sabia que essa a hora ia chegar, mas não achei que ia chegar no 24. Mano, eu tô rachando o coco aqui, pera aí. É por isso que a gente grava um vídeo. Nossa, porque geralmente até o 30. Meu recorde até o 30 é fazer em 3 minutos tudo. Pera aí. Caramba. Só tira. Daí. E tá na Aqui tem dúvida, alguma coisa. rapaziada? Faz o lance. Era isso. Ok. Depois a gente olha por que não podia sair por lá, né? O peixe, a gente pode pegar a análise depois pra ver o que o peixe fala. Mas por que era isso? Que a gente tem cheque aqui simplesmente por causa disso? Aqui tem check aí, mas depois ele volta. Então.
Exato. Ah, mas daí toma a torre, toma a torre. Não, não toma não. Toma. Ele tá com medo da gente tirar a dama pra poder movimentar pro lugar. É porque se a gente dá cheque aqui ele coloca a dama, a gente tem esse cheque aqui. Se ele colocar a dama na frente, a gente toma a torre. Será que é só fazer isso mesmo? Tomar esse peão aqui não leva em nada. Não tem nenhuma Mas esses ameaça de exercícios, mate. eles nunca tem nada, tipo, ganhar material pequeno, tipo um peão assim. Não, Ah, geralmente tem, mas seria mais pra frente. Mas esse exercício estava muito estranho, porque, meu, tinha muitas possibilidades. Eu acho que, inclusive, melhores do que você colocar, por exemplo, a dama assim na sua frente. Mas é justamente o que eu tinha falado. Exercício estranho, pra dizer o mínimo. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Legal, esse exercício já é um pouquinho mais legal. Tem algum cheque interessante? não. Não. Tinha esse cheque de torre, mas ele vai retomar e não vai dar em nada. Esse cheque também não é interessante. Captura de peça que seria interessante? Cara, nada que eu tô vendo é de tão interessante. Tipo, seria uma torre por um bispo, depois ele toma. Não Não vale a faz muito pena, eu sentido. acho. Não tem compensação. Não. Mas olha, Eu ele tá pensei talvez. bem presinho no fundo. Se essa dama chegar aqui, a gente dá mate. Cara, Meios aí. para chegar lá. A gente poderia jogar Então. aqui pra ir lá, mas a dama tá protegendo essa casa. Aqui pra ir lá, mas a Nada me tá dama tá protegendo protegendo a essa casa. casa. Aqui Dá tem. um jeito. Um jeito de tirar essa dama, talvez. Acho que. Exatamente. Torre D5, talvez. Ah Ameaçando a não, a gente dama. pode jogar dama E8, porque a gente ameaça dama H8 mate inevitável. Sem falar que a gente Ok. também ameaça ganhar o bispo. Como eu conheço essa máquina, provavelmente quando a gente fizer isso e não tem o que ele fazer pra evitar o mate, ele vai provavelmente fazer dama toma F2 pra rei toma F2 e aí vai acabar o exercício, quer ver? Cara. Mano, é tanto exercício que eu já fiz que é muito engraçado às vezes como a máquina age. Tá, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Nossa, esse exercício aqui é catapimbas, viu? Esse é muito louco. Tem algum cheque interessante? Eu acho que não. Vamos, Interessante, interessante. Tipo, eu tô vendo uns dois cheques, uns três cheques que tem, assim, mas eu não certo. acho que dá pra fazer eles agora. Vamos calcular. Que assim, como eu fiz muito puzzle, meu feeling, coisa que você vai pegando com o tempo, é cavalo A7 é um bom lance. Não é que é um bom lance, é que é um lance que pode ter alguma coisa. Se eu procurar com um jeitinho. Ah, Porque se ele tomar de dama, eu posso retomar aqui de torre atacando várias peças dele. Ele não pode retomar de peão porque a dama dele cai. Tá no ar. E ele pode tem que crer. tomar de dama. É inevitável, porque eu estaria dando mate. Porque a dama tira todas as casas de fuga dele. E o cavalo ataca o rei. Então, cavalo A7 cheque é muito forçado, porque o único lance que ele tem é dama toma A7. A gente vem com torre toma C6. E ele não pode tomar de peão, senão a gente ganha a dama dele. E aí a gente vai ficar ganhando essa posição. Então ele tem que tirar o rei para algum lugar. A única casa que teria é essa daqui, certo? Eu dou cheque no rei, ele tem que vir pra cá. Tem mais alguma coisa? É que esse bispo tá bem chato aqui. Eu posso só tomar o cavalo. Na verdade, eu tomo de torre o cavalo. Aí tomo meu cavalo. Será que é isso? Bem, eu calculei isso. Vamos ver se não tem então um lance melhor, uma captura de peça. Cara, putz, pior que eu tô achando que. Achei o lance. Poxa vida, velho. É que quando é ganhar dama mesmo.
É que quando você faz esses lances e você não acha nada, o professor sempre fala, inverte um lance. Eu tinha feito primeiro o cavalo A7 cheque, para depois fazer torre toma C6. E se eu começar com torre toma C6? O único lance que ele tem é de tomar de peão. Não tem como colocar... Se ele colocar a dama na frente, eu tomo de dama e dou checkmate. Então, o único é tomar de peão. Quando eu jogar cavalo A7, esse peão não vai estar mais na frente. Então, minha dama vai estar defendendo meu cavalo. Só que ao mesmo tempo que vai estar dando cheque, é checkmate. Checkmate, entre aspas. Porque não tem para onde o rei fugir. A dama tira todas as casas em volta do rei e o cavalo ataca o rei. Então ele vai ter que retomar de dama e eu vou tomar a dama dele. E se ele tomar meu cavalo, depois eu tomo o cavalo dele e aqui eu fico ganho. Caraca. Outro finalzinho. Nossa, velho. Nossa, esse é final de peão. É que, velho, final dá trabalho, né, mano? Mas tudo bem, ó. Mano, é que a gente tem Final de peão. tá Uma coisa muito interessante e importante em final de peão é você tomar cuidado com a oposição. O que é a oposição? No final, o rei ele é uma peça muito importante de defesa e de ataque. Então, você tem que fazer ao máximo com que você impeça. Você tem que impedir o rei dele de chegar no centro do tabuleiro ou entrar no lado do seu campo. E como é que você faz isso? Se eu jogar o rei aqui na frente do rei dele, eu vou criar um murinho e ele não vai poder passar para nenhuma dessas casas. Se fosse o lance dele agora, por exemplo, se eu jogasse aqui, ele conseguiria entrar no meu campo. Ia pegar meu peão e ia passar o peão dele para promover a dama. Enquanto isso eu ia perder tempo aqui. Se a gente calcular, ó, ele joga esse, jogo esse. Aí eu vou ter que vir aqui, esse, tomo. Aí ele vai passar esse. E ele vai promover dando cheque. Não, vai promover dando cheque. Porque meu rei tá aqui. E o rei dele tá aqui. Então eu promovo dando cheque e aqui eu acho que provavelmente a vitória vai ser dele. Então se a gente jogar esse, ele não pode jogar esse. Senão eu tomo aqui. Aí eu vou chegar aqui, tomar o peão dele e passar o meu. E se jogar esse, ele jogar esse, eu retomo e aqui ele perdeu um peão. Ah, vai tomar no cu, velho. Era o outro Dobby. Era o que eu falei agora há pouco. Nossa, eu tô jogando muito mal o xadrez, pelo amor de Deus. Tá. É foda, mano. Dá pra entender o que você fala e parece muito certo, mano. Eu queria que essa máquina explicasse a razão de estar errada, tá ligado? Tá, aqui eu acho que o lance é cavalo aqui, porque se ele avançar, eu dou cheque, tomo um peão dele, ele toma de rei, então calma lá. Eu jogo o cavalo aqui, ele avança o peão pra promover. Cheque, ele tira o rei, eu tomo o peão dele, ele toma de rei, eu avanço meu peão, ele avança o peão, avanço e impeço com que ele promova. Bom, porque legal. O rei dele vai estar aqui, o peão dele não vai conseguir chegar aqui porque minha dama tá do outro lado do tabuleiro protegendo. Nossa, velho. Nice. Pelo amor de Deus. Tá, aqui tá caindo, né? A dama dele. Eu tomo aqui dando cheque, depois tomo aqui. Parar de gracinhas. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, aqui é vitória pra gente. Uma coisa interessante que eu não falei é a regra do quadrado. Você sempre vai pegar o seu peão que você vai promover e fazer um quadrado. Ele tem 5 casas para cima para chegar. Então você desenha 5 casas para o lado e fecha um quadrado. Se o rei do seu adversário pisar dentro desse quadrado, ele consegue chegar no peão e comer o seu peão. Se ele estiver fora do quadrado, ele não consegue chegar. Se eu avançar o peão, ele vai estar dentro do quadrado, então ele consegue comer o meu peão ainda. Ao mesmo tempo que, se ele avançar o peão, eu consigo comer o peão, porque eu estou dentro do quadrado dele. Então eu não posso tirar o rei daqui. O que eu vou fazer? Eu vou mexer o peão para trazer ele para lá. Quando ele comer o meu peão, eu como dele e já tô aqui pra meter o louco. Pode crer. Nossa.
Ai, não, cara. Ai. Tá jogando mole. Será que avançar ofensiva? O que tá acontecendo, velho? Mano, Que ódio. não, pede pra ele mostrar, às vezes é melhor. Tá, vamos ver aqui qual que era o lance. A gente tinha falado de cheque aqui. O que era o lance mesmo? Era jogar isso? Eu tinha falado isso, pensado nisso pra dar cheque aqui e tomar a torre, mas. Mas, mano, não é um lance que, sei lá, faz sentido na minha cabeça. Mano, esse dos peão eu tô meio curioso que a tinha falado. Porque esse aí fez muito sentido e o outro não. Tá. Ó. Olha que interessante. Beleza. Tinha que calcular mesmo. Bem fundo. Avançar aqui, pô. Tá. Porque eu jogar Mas isso. era exatamente o que você falou, só que uma situação diferente. Não foi? Exato. Vamos tentar fazer só uma vez, aproveitando que tá 56 minutos. A gente faz. Eu faço. Tento fazer rapidinho aqui. Pra chegar pelo menos no 10, um nível um pouco maior. Pra F você bate o olho e faz, mano. É que pior que esse mouse, velho, ele tá com a pilha baixa. Aí. Esse mouse é pilha? É o. Qual é o nome? Wireless? É isso. Bluetooth. 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 Ah... É só tomar o cavalo, né? Certo. Bluetooth. Pelo menos cheguei até o 20. Aí eu começo a fazer bonitinho. Disse ele, né? Disse ele, mate em um. Tava morgando pesado. Aqui, né? Mate da escadinha. O famoso. Que legal, ele entra na frente do peão. E o que isso é bom pra mim? Porque atrasa ele. Que ele tem que gastar um lance pra tirar o rei da frente do peão. É um tema bem interessante. Aqui, mate. Esse daqui. Jogo pra cá. E aqui, né? É isso? Exato. Mate também. Crankius. Calma, só tenho que tomar cuidado pra não fazer nada de errado aqui. Certo, né? Certo, tá. Fazendo uma cagadinha monster. Nem deixou dar um mate. Black to move. Checkmate. Cheguei no 22. Tá, calma então. Vamos com calma agora. A gente tem que pensar. Tem algum cheque interessante? Cara, tem. Acho que seria com dama F6. Dama F6. Se jogar esse daqui, cheque, joga lá, mate. Aqui, cheque, joga pra cá. Aqui, mate. Isso, boa. Perfeito. Nice. Nossa, eu dei um nó na minha corrente. Tá. Cheque. Tá, esse cavalo cai. Que golpe tático eu posso dar pra esse cavalo cair? Tô atacando, mas ele tá defendendo. Tá. Você pode colocar o seu cavalo também? Cavalo C6? Aqui, mas ele só toma. E eu vou ter que retomar de peão. Porque ele ataca minha dama, né? Então não vou deixar. E não tem nada atrás. Casas fracas do rei. F7 e F2. Quando você abre assim, dá muito espaço pra dama dele andar ou pra minha dama andar. Nossa, nem tinha visto ela. Look at this right triangle.
Nossa, isso aí ficou legal, hein? O Ricardo Nakamura gosta de falar de triângulos e retângulos. Servarix. Aqui. Tá, eu já vi, mas tem algo melhor do que isso? Porque, ó, não tem um cheque interessante aparentemente, certo? Alguma captura interessante? Se eu tomar de dama, e tem que retomar, eu tomo de cavalo. Eu fico com um cavalo e um bispo por um cavalo. Então, teoricamente, eu tô melhor. Além de que eu tô ameaçando dar um duplo aqui, então ele vai ter que mexer essa torre pra algum lugar. E não é muito legal eu tomar de cavalo, porque... Por que não é legal? Ele não vai querer Não, perder a dama. exato. Vamos ver a Simple, tá no 25. Play Simple. Sem complicações. Um negócio interessante, o rei tá na terça maior do cavalo, então pro cavalo atacar essa casa ele precisa fazer 3 movimentos, mas para chegar nessa casa ele precisa de 4 movimentos, né? Supondo que a gente pudesse fazer quantos a gente quisesse, ó, 1, 2, 3, 4. É um conceito do xadrez. Quando o cavalo tá uma da diagonal, se fala terça maior e ele precisa de no mínimo 4 lances para chegar na casa da terça maior. Então no Blitz, se você tiver em apuros, velho, mete no terça maior que não tem erro. Você não perde a peça. Então vamos ver. O que temos aqui? Ó, se eu tomar de cavalo esse bispo, já tem uma torre atacando o cavalo lá. Então, se eu tomo aqui, ele retomar de peão, o cavalo cai. Se eu tomar aqui e retomar de torre, é melhor mesmo eu tomar aqui. Então é isso mesmo. Eu tomo de cavalo, tomo de peão, tomo o cavalo que tá caindo. Então é meio como se... Pera, que é isso? Pera, como assim? Ué, não é só tomar dama. Ué, nível 26 é só tomar dama? Mano, eu tô falando que às vezes esse jogo dá umas bugadas, não é possível, né? Aqui, Lendária além de máquina, ser duplo, é mate. Aí, mano, ó, nível 28, um exercício besta desses. Eu fico meio louco às vezes. Tipo esse. Não é só tomar dama? O que eu tô não vendo aqui? Eu pensei a mesma coisa. Eu tô tentando olhar pra cima pra ver, tipo, rei, pra ver se tem alguma coisa muito estranha acontecendo no tabuleiro. Tipo, não, ele tá ameaçando. Não, esquece, mano. Esse daqui é interessante que se chama mate árabe. Ué, mate árabe. Mate árabe. Esse aqui não é tomando em C7? Toma em C7, cavalo toma, torre toma, rei B8. Mais um cheque. Mais um cheque. Rei B8. Cavalo. Ah, tá. O cavalo vai Cavalo cair. C6 cheque, rei A8, torre A7 checkmate. Caraca, nossa, não tinha. É difícil ver, mano, meu Deus. É o mate árabe, quando o cavalo apoia a torre dando o mate no cantinho. Certo. Esse mate que se chama crossbow. Porque. Você vai ver, é muito interessante. Porque você usa os dois bispos fazendo um mate que eles se cruzam assim. Crossbow. Ó, o cavalo ele tira essas casas de fuga do rei. E os peões tiram essas casas de fuga do rei. Se eu colocar um bispo nessa diagonal, eu mato o rei. Se eu colocar ele nessa outra diagonal, eu mato o rei também. Só que vamos fazer isso tudo acontecer sob medidas agressivas, ou seja, dando cheque, que tem que ser tudo forçado. Então eu dou cheque aqui, ele tem que correr pra cá, eu dou cheque aqui, isso é a mate de crossbow. No caso tinha esse ainda, mas crossbow checkmate. Legal. Esse daqui também é legal porque ele perde a dama. Como é que ele vai perder a dama aqui? Você poderia simplesmente... Ó, porque, calma aí.
Ele tá ameaçando correr aqui com um peão, mas não é tão preocupante agora porque a gente pode só usar o peãozinho dele de escudo caso ele dê cheque. Mas não é isso que vem ao caso. Aqui, eu poderia jogar É, cavalo cavalo. aqui e dar um Como duplo. C6. Eu ia ganhar uma torre, porque ele ia tirar a dama, porque a dama é mais valiosa. Mas eu tenho como forçar o rei a vir pra essa casa aqui. Porque eu vou jogar cavalo aqui, vou dar cheque e tomar a dama dele. Como é que eu forço o rei a vir pra essa casa? Reforça com o bispo. Exatamente, do cheque de bispo. Legal. Caramba, nossa. Nossa, isso daqui se chama Windmill. Que assim, na verdade, o mate ele vai acontecer sem precisar do windmill, mas é um tema que se chama windmill, se chama catavento. Tá O vendo? que que é, ó? É porque não vai ter nesse caso, mas ó, eu vou tomar de torre, dando cheque. Ele entrou atrás do meu bispo. O que que eu vou fazer aqui? É claro que o mate é só tomar aqui, esse que é a solução do exercício. Mas eu posso tomar o bispo. Ah, mas nem, não vai ter nem nesse caso aqui, é porque teria que ter um espaço para refugir, porque eu ia dar voltada a cheque, ele tinha que voltar para cá, aí eu poderia sair para outro lugar, ele ia ter que sair também, eu poderia, por exemplo, voltar, ele volta pro canto na mira do bispo, eu tiro a torre dando cheque, aí ele tem que voltar ao rei, eu tomo a torre dele, então o windmill, quando você fica tirando e colocando a torre na frente, o bispo fica atrás, porque você tira a torre dando cheque e toma uma peça, aí você volta tira dando cheque e volta. Tá igual um catavento mesmo. Muito engraçado, meu Deus. Não sei se eu expliquei tão bem assim, né? Mas tudo bem. Não, Esse daqui mas faz sentido. é um mate da gavetinha também, né? É o basic mate da gavetinha. Perceba que o cavalo tira essas casas e o bispo tira essas casas. Quem protege a torre é a dama. Como é que a gente vai tirar a dama da cara da proteção dessa torre de modo forçado? Vai ser com. Pensar, vai ser com. Tomando cavalo? Toma o cavalo, dama toma, que é cheque, né? Então ele tem que tomar uma providência. Torre Tome toma. de torre, ele vai ter que voltar a dama e a gente toma a dama dele mate. Legal. Caramba, esse é bonito. Tá. Cheques, vamos calcular cheques. O único cheque que eu tô vendo aqui, dama H5. O rei vai ter que ir para G8. Bispo, esse aí cheque. Rei em F8. Agora sim, a gente pode tomar de torre, dando cheque. Ele vai ter que ou tirar o rei pra cá, porque eu não acho ideal, porque a gente vai dar um jeito de dar mate nele. Exato. Sim, o rei vem pra cá. Depois. Bem, vai ter um mate. Não é possível que não vai ter um mate aí. Ou ele toma aqui de dama e eu retomo de rei. E aí eu fico com peça a mais. Perfeito. Aqui os. Ó, mate em 1, Dobby. Você ia mate em um. Vai Mate. ser. Ah, pode crer, vai ser com a dama. Não, pera, não vai ser com a dama. Vai tomar com o cavalo. Vai ser. Deixa eu ver. É, neguinho. É mate em 1, mas é mate em 1 do nível 36. 35. Rapaz. Rapaz. Deixa eu ver. Vai tomar. Ele toma de bispo nesse caso? Eu posso só. Dama aqui, mate. Ele não pode tomar porque tá cravado. Ah, nossa, verdade. É muito difícil de ver, porque ninguém imagina que o bispo, né, não pode sair de lá. Esse daqui. É que é muito assim, nossa, vou tomar aqui e vai ter um mate em algum lugar. Como se você vê, é uma gavetinha. O cavalo tira essas casas, o peão tira essa casa, a dama vem aqui, ó. Não tem o que fazer. Mate da gaveta. Cara, é
Faz parecer fácil, mano, mas pô. E esse daqui? Pretas jogam, verdade. Isso é. Tá, vamos procurar por cheques então. Esse cheque não presta. Cavalo toma. Cheque aqui. A única casa é rei aqui. A gente vai ter que dar cheque aqui, porque essas duas casas estão protegidas pelo cavalo. A gente não pode colocar a dama lá. Ele vai ter que vir pra cá com o rei. Cheque aqui. Toma torre. Não, pera. Rei aqui. Ele vai ter que tirar o rei, toma torre, realmente. Eu tô vendo se não tem... eu posso tomar a torre. No final das contas, eu acho que já tá bom. Tá, é só isso. Não tinha... Não sei se tinha mate, né? A gente poderia procurar pra ver se tinha algum mate, mas... eu não saberia dizer se tinha. Vamos ver aqui. Tem algum cheque interessante? Olha. Não. Eu acho que não aqui. Eu tô achando que esse exercício aqui também não é muito difícil não, porque ó, tem um rei aqui e um bispo aqui. A gente pode dar cheque e só tomar o bispo dele. Mas tô pensando, será que não tem Ah, coisa melhor? então eu tava pensando se. Esquece. Esse cheque podia. É verdade, podia ir pra G6. Eu tava pensando G5, da dama tava defendendo. Pode ir pra G6. Sabia, tinha uma coisa melhor, Dobby. Dá pra gente Pô, tomar um mas assim. peãozinho no final de tudo isso. Toma ele. Acho que dava pra tomar o bispo e o peão, seria isso? É, calma é que eu tô... já tô pensando nessa posição aqui. Acho que a gente pode fazer isso de duas formas. Ah, não dá pra fazer de duas formas. Porque eu tava pensando, se cheque aqui, ele foge pra cá. A gente tem que jogar a dama aqui, ó. Sacrificando a dama. É que eu tô dando a solução, mas é que esse exercício também não é lá das facilidades. Porque ele vai tomar de Com duas rei, torres. tomo de torre, só tem como ir pra cá, eu dou cheque, não tem como ele fugir. Ele volta pra cá, eu dou mate com outra torre. Ó, Tá. então, cheque, tomo de torre, tomo de torre. Ao invés de tomar lá, tem coisa melhor do que tomar material, que é dar mate. Boa. Geralmente o mate é melhor do que você ganhar o material daqueles caras. Tá, eu acho que... vamos ver se não tem uma coisa melhor aqui. Você pode argumentar que aqui tá caindo, mas se eu tomo aqui, eu não, nem olhei por cheque direito, né? Eu posso olhar primeiro pra esse cheque aqui que é interessantíssimo. É tão Mas interessante não que eu tô acho que é esse vendo. cheque que ganha mesmo. Porque Eu não tô vendo pra onde isso iria. rei tem que vir pra cá, Então ele vai pra eu aí tomo e de depois bispo, você vai. ele tem que tomar de torre. Eu tomo de dama, deixo cheque, rei tem que vir pra cá, eu dou cheque, rei volta, mate. Então é mate em 1, 2, 3, 4, 5. Mate em 5. Caralho, velho, nem deixa eu dar um checkmate. Que absurdo, mas você conseguiu, eu não sei se conseguiu interpretar. Aqui é sussa também, porque esse aqui é retirar a defesa. A minha torre tá bem na cara da dama dele que tá solta. Então eu não vou tomar aqui, porque senão não vai rolar. Ele vai tomar a minha dama, toma aqui. E a gente tá melhor aqui, mas é que o lance certo é a gente tomar a torre dele. Porque ele toma de cavalo, a gente toma a dama dele e não tem mais nada que ele possa fazer aqui. Né? O cavalo não tem como tomar aqui porque o bicho está defendendo. A gente está atacando o peão da sétima. Então é só. Tinha um intermediário. Olha, tem que tomar muito cuidado com esses intermediários, que é o que determina se você vai ganhar ou não na pré. Tem essa coisa também. Mas a gente tá ganhando naquela posição. Brancas jogam. Interessante essa daqui também. Porque tem que ser forçado e tem que ser um mate forçado, né?
Então, vamos ver, ó. Não, Eu posso dar cheque aqui. Ele você checa volta. embaixo também. Eu dou cheque. Não, pode ser. Cheque. Toma. Cheque. Caralho, calma aí. Será que eu tenho que dar cheque por aqui? Aí, depois ele vai mover lá pra cima ou pra esquerda. Não, pra esquerda não pode, vai ter que ser mover lá pra cima. Daí. Então tá. Só, Cheque só como aqui. faz Indo essa pra casa e pra torre? cá. Oi? Sim. Eu tô pensando nessa torre depois disso. É que a gente pode fazer isso daqui fechando a casa de fuga dele. Porque aí sim a gente ameaça dar esse cheque. E quando o rei vier pra cá, a gente volta o cavalo e dá mate. Então, primeiro cheque aqui. Aí a gente fecha. Ai, velho, que ódio. Eu devia ter parado e calculado com calma. Mas, ó, está no nível 2285. Nível dos puzzles. Então já tá um nível um pouco mais elevado. Alto, tá hard, o bagulho tá difícil. Cara, isso aí dá pra dar um check sem muito. Não, tem o. Ah, esquece, tem um bispo. Chato. É. Deixa eu ver. Vamos lá. Se eu dou cheque realmente, ele toma de bispo. Toma aqui. Eu dou esse cheque. Ele joga esse. Torre aqui. Joga esse. Tá defendido pela torre. Toma o bispo. Não dá. Peão F3. Peão F3 ele toma aqui. Eu não posso jogar o rei pra cá, senão ele toma minha torre. Ah, tá certo, eu não tinha visto esse peão dele. Então eu me perdi vendo o rei. Katsu. A dama tá bem protegidinha, não tem como. Não tem nenhum tático em cima dela. O cavalo tá tudo protegido. Ah, catapimbas, Dobby, catapimbas. Eu jogo E, esse. e ameaçar esse bispo com essa torre nossa parada. Em D1. Botar ela em D7. Nossa, Dobby, será que é esse o lance? Calma, desculpa, eu não prestei atenção porque eu acho que eu achei o lance. Ah, tá. Ah, não era em D7, era D5. Esse lance é bizarramente estranho, porque ó. Porque eu cortei a casa de fogo do rei. E aí sim, agora eu tô ameaçando sacrificar minha torre pra poder dar mate. Ah, nossa. Só que ele jogou o cavalo aqui. E aqui eu sacrifico minha torre. Nossa, Entendi. que orgasmo, que orgasmo. Meu Deus do céu. Eu não posso falar palavras obscenas, eu estou gravando vídeo para o YouTube. Aquele cara. Você fala uma palavra chique de orgasmo, não sei. Tá, aqui eu acho que eu ganho a torre dele, né? Cheque. Toma. Olha que safado. Ele ameaçou um perpetinho. Como é que eu saio desse perpétuo? Por que é esse perpétuo que você fala tanto? É porque Tipo, assim. quando É, vai e volta, vai e é, volta. exatamente. Ele vai dar cheque, a única coisa que faz pra defender, coloca o bispo. Aí ele dá cheque, volta o bispo. Cheque, volta o bispo. Porque eu tô ganho, mas se ele conseguir fazer esse perpétuo, vai empatar. Então a gente vai ter que voltar pra cá, ó. Pum. Tá vendo? Não foi lá grande coisa. 42 mais, tudo bem. Aqui era o que mesmo? Tinha lance melhor pra fazer aqui? É, era pegar um peão pra depois pegar o bispo. Olha a coisa mais. Tá, um peão faz diferença, sim. Não vou reclamar, não. Primeiro lance era esse. Agora tinha A gente não pode. esse Não e pode. esse. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Jackie Chan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aqui qual lance que é? Só fazer isso.
Caramba, é porque se ele dá check... Aqui eu tenho esse. Aqui eu protejo com o bispo. E não tem mais entradinha de dama. Tá. Não foi tão bom, mas foi isso. Eu vou me despedir por aqui. Deu 1h20 de vídeo. Bom, bom 7 estudo, mano. gigas pra renderizar no YouTube. Não vai ter Nossa. cortes, porque eu não estou usando mais o CapCut. E muito obrigado. Outro dia a gente pode abrir uma live e juntar um monte de gente pra tentar bater o recorde do Mahat, que é de 53. E é isso. Muito obrigado, gente. Falou, tchau, Falou, tchau. galera. Diga tchau, Dobby. Falou, bro. Até mais, hein?